Sabe aquele filme da Marvel, O Doutor Estranho? Sim, a história do brilhante cirurgião Stephen Strange, que perde o movimento das mãos e, em busca de cura, parte para um retiro espiritual no Himalaia. Pois é, o cara vai atrás de paz interior e acaba virando um super-herói, manipulando o tempo, abrindo portais e salvando o universo. Agora corta para Brasília. Luiz Roberto Barroso, o nosso doutor estranho da toga, também decidiu fazer um retiro espiritual. Mas no caso dele não é para curar as mãos, é para tentar lavá-las. Depois de mergulhar as duas patas na lama das arbitrariedades, censuras e ilegalidades cometidas pelo STF sob sua presidência, o ministro resolveu se isolar para refletir. Mas aqui está a diferença fundamental. Enquanto Stephen Strange voltou do retiro como herói, Barroso vai continuar como vilão. Sem capa, mas de toga. Sem magia, mas com poder absoluto. E o único portal que ele abre é o da censura, que leva direto para a dimensão sombria da democracia relativa brasileira. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Brasilinas e brasilinos, preparem-se! O ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que andava com João de Deus, acaba de anunciar um retiro espiritual. Sim, você não ouviu errado. Ele vai refletir se fica ou não no STF. É o famoso sabático da consciência seletiva. O sujeito passa anos julgando os outros e agora quer julgar a si mesmo. Mas só depois de acender incenso, botar uma musiquinha ambiente e tomar um chá de autoindulgência com aroma de hipocrisia. Porque, claro, nada mais espiritual do que um ministro do Supremo, um homem que decide quem é livre e quem é preso, trancar-se por uma semana num spa do ego, para decidir se continua mandando no país ou se vai se aposentar para virar coach jurídico. Imagina o cenário. Barroso meditando de toga na posição de lótus, enquanto uma voz interior sussurra: Você já atingiu o Nirvana, Barroso. Agora só falta descer do pedestal. E enquanto o nosso iluminado se recolhe para contemplar o próprio reflexo, quem assume o trono é Edson Fachin. Sim, o homem que acha que Estado de Direito é o MST invadindo propriedades. O STF virou basicamente o revezamento 4% da vaidade. Um corre para dar entrevista, outro para dar palestra e outro para dar ordem de prisão. Sobre as suas pretensões profissionais, ministro, o que esperar? Tem muito político aí interessado aí em vaga no Supremo, não dá para perguntar, deixar de perguntar, né? Não, Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda a franqueza.
Quando minha mulher era viva ainda, já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter para a gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... Você é embaixador em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. Poder de influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. E tem um lado negativo, Valdo e Victor e Márcio, a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam no Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança. Essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. De modo que eu, às vezes, sinto muita vontade de ter mais liberdade de movimento, de pensamento. Então, eu estou pesando muito as variáveis. Vai ser onde se retira? Hein? Vai ser onde se retira? Se eu disser, vão me apunhar lá, mas é fora. Para você, depois eu conto, mas não posso falar. É fora do Brasil? É fora do Brasil? Ah, tá. Onde a gente vai hoje em dia, você está sujeito à maldade. Eu mesmo fui cercado por 300 pessoas num estado da federação, lindo, aliás, o estado, tive que sair de carro blindado. Uma coisa que me chocou muito no Brasil e que nós precisamos resgatar, além da civilidade, é a volta da religiosidade verdadeira, espiritualizada. Porque um dos policiais judiciais do Supremo me contou que durante a invasão do 8 de janeiro as pessoas quebravam, tacavam fogo, xingavam e depois ajoelhavam no chão e rezavam. Na casa que eu estava, num estado da federação, que eu gosto muito, por isso não vou falar o nome, as pessoas cercaram, subiram no muro e xingavam mais palavrões do que eu conhecia e depois rezava a Ave Maria e o Pai Nosso. Ou seja, uma mistura da religiosidade com violência, com grosseria, que, assim, a espiritualidade, ela traz paz interior, sabedoria, respeito pelo outro. Essa religiosidade grosseira, agressiva, raivosa, não tem um pingo de espiritualidade, é uma farsa. Falando... Retiro espiritual. É pra ter medo. Da última vez que ele saiu em retiro espiritual, o Barroso se engraçou com o João de Deus. Amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. E após o retiro, Barroso está pensando em sair do STF? Ou seja, o Nove Dedos vai ganhar um presentinho, mais uma indicação para o tribunal até 2027. Tá bom, Barroso, se aposenta e se muda para os Estados Unidos. Não, pera. E o melhor foi... Ai, eu e minha família fomos atacados nas redes sociais. Se fossem discretos, corretos e juristas verdadeiros, o povo nem saberia quem vocês são. Mas querem holofote a todo momento, falar de tudo como se fossem políticos. Aguentem então o efeito dessa falastrice. Nós derrotamos o bolsonarismo. Se o Barroso fosse discreto, como requer o cargo, nem se lembrariam dele. Sejamos francos, Barroso não está com medo de críticas nas redes, está com medo da Magnitsky. E mesmo mudando de cargo, ele vai ser sancionado.
Para o Barroso, a única saída é parar o Xandão. Mas ele tem mais medo disso do que de tomar uma Magnitsky. Na entrevista à Globo News, porque, claro, todo retiro espiritual de ministro começa com uma exclusiva na emissora dos deuses togados, Barroso contou que pensava em sair do STF para viajar com a esposa. Mas como ela faleceu, ele disse que perdeu a motivação. Bonito, tocante, mas curioso, porque agora parece que surgiu um motivo mais forte para sair, a Lei Magnitsky. Afinal, quando a mulher morreu, ele ficou triste. Mas agora que a conta bancária morreu, ele ficou reflexivo. Descobriu que a morte financeira dói mais do que a emocional. No fim, não foi o luto que o abalou, foi o bloqueio de ativos internacionais. É que perder o amor é difícil, mas perder o visto e o cartão de crédito nos Estados Unidos é insuportável. Barroso parece aquele amigo que dizia: eu só saio do Supremo quando o coração mandar. E agora o coração mandou a fatura da Magnitsky em dólar. E é curioso, o homem que diz estar cansado de exposição dá entrevistas todos os dias. Parece o cara que diz: odeio reality show, mas está todo dia no Big Brother Supremo Edition. Barroso afirmou que talvez tenha cumprido um ciclo. Bom, se ele quis dizer o ciclo natural do autoritarismo judicial, tá certíssimo. Entrou falando em salvar a democracia e sai deixando o país sob censura, perseguição e com sanção dos Estados Unidos. É o arco do vilão completo. Começou como herói, terminou como verbete na Lei Magnitsky. E o melhor é que ele diz que não quer cargo de embaixador. Claro, nem daria, né? O visto para os Estados Unidos foi revogado. É tipo dizer: eu não quero ir para Disney, quando o Mickey já mandou te barrar na alfândega. Barroso confessou que o momento mais surpreendente da sua presidência foi quando os Estados Unidos começaram a aplicar sanções contra ministros do STF. Pois é, surpreendente para ele, previsível para qualquer pessoa que sabe o que significa abuso de poder. O senhor diria que o momento mais crítico da sua gestão foi quando saiu ali as primeiras sanções dos Estados Unidos ao Supremo e ali ao senhor, né, e ao ministro Alexandre de Moraes, e como o senhor vê agora que deve ser a relação do Supremo em relação aos Estados Unidos? Como é que deve ser essa reação? Olha, eu não diria que tenha sido o momento mais crítico, Márcio. Certamente foi o momento mais surpreendente, porque geralmente as pessoas se preocupam com independência judicial por desvirtuamentos das instituições domésticas. Quando a independência judicial sofre um ataque externo, isso é muito atípico e imprevisível. E, portanto, eu evidentemente lamento. Mas não diria que foi o momento mais crítico, apenas é desagradável, especialmente para o ministro Alexandre e para a esposa dele, que receberam a Magnitsky, que é uma coisa extremamente injusta para um juiz que estava cumprindo o seu papel. Claro, você pode discordar do papel, mas punir dessa forma eu acho que foi extremamente injusto, porque acho que prevaleceu nos Estados Unidos a narrativa dos perdedores, a narrativa de quem tentou o golpe e não conseguiu. E, portanto, eu acho que a diplomacia brasileira e os empresários brasileiros estão tentando desconstruir essa narrativa equivocada e desfazer essa injustiça que penalizou não só o Supremo, mas boa parte do empresariado brasileiro com todas essas tarifas. No meu caso especial e da minha família, a questão do visto, até não recebi uma comunicação oficial, mas foi problemática apenas porque eu tenho uma ligação acadêmica permanente com uma instituição americana e com a Harvard Kennedy School, e tenho ligações acadêmicas com outras instituições nos Estados Unidos, com Yale, onde eu estudei. Então, eu tinha um compromisso em Stanford agora em novembro, tinha um em Yale em setembro que eu não fui. Portanto, não é que não me faça diferença, faz, porque eu tenho ligações acadêmicas, tenho amigos queridos no país. Agora, eu fiquei chateado, me preocupo com a Magnitsky, que não é irrelevante, não trato nada com indiferença, mas não deixei de fazer nada do que tinha que fazer, inclusive sentar ao lado dos meus colegas no momento da proclamação para dizer: o presidente está aqui com vocês apoiando o tribunal. De modo que
Eu sou um jeito kantiano. Na vida, a gente deve cumprir bem o próprio dever. Os resultados você não tem controle. Mas eu tenho uma fé racional muito profunda, Vitor. Eu só faço o que é certo e acredito que haja uma fagulha divina na verdade. Procuro sempre estar trabalhando com a verdade. E, portanto, eu faço o que é certo e não tenho medo de nada. Mas eu não falo isso por arrogância ou prepotência, mas é porque eu verdadeiramente acredito que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Engraçado, quando a lei pega o amigo, aí vira injustiça, né? Se tivesse um jornalista de verdade nessa entrevista, é nesse momento que ele iria passar 2 horas ininterruptas explicando ao Barroso os motivos da aplicação da lei, as inúmeras violações de direitos humanos feitas pelo sancionado. É aquele choque de vilão de filme da Marvel quando descobre que o multiverso tem leis. Como assim eu não posso censurar jornalistas e ainda tomar um brunch em Harvard? Ele disse que ficou chateado porque não pôde cumprir compromissos acadêmicos nos Estados Unidos. Puxa vida, o homem que impediu metade da direita brasileira de se manifestar publicamente agora está triste porque não pode palestrar no MIT. É o karma jurídico. Você cancela os outros, o mundo cancela você. O seu peru do judiciário também deu entrevista ao papel higiênico com letrinhas Folha de São Paulo. Aqui entra o momento mais novelesco da coisa toda. Barroso diz que votou pela prisão de Lula com dor no coração. Ai, que lindo! Vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula. Vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz. Eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero bem ao réu? Ou o meu papel é aplicar a jurisprudência? E note-se bem que aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. Entendi. Acho que eu nunca tinha explicado isso. Que bom que explicou agora. É um espetáculo. O sujeito admite que julga com o coração e ainda acha que está defendendo a Constituição. Parece o padre Fábio de Mello da toga. Emotivo, performático e sempre pronto para soltar uma frase de efeito no Instagram jurídico. Mas calma. Ele diz que não havia suspeições sobre a Lava Jato naquela época. Também não há hoje. Mas segue havendo muitas suspeições sobre o único tribunal que suspeitou da Lava Jato, o STF. E sobre o Lula, nem há suspeições, a certeza de que ele aprontou tudo aquilo. Tanto que nem o STF conseguiu inocentar o 9 Dedos. Teve que fazer uma chicana para engavetar os processos. Em outro trecho da entrevista de Barroso à Folha, ele diz que sua sogra não tinha simpatia por Lula por ser holandesa e não entender bem das coisas do mundo. Sim, inteligente é quem vota no Lula, um ladrão semi-analfabeto. E lá estava a minha sogra, que não tinha simpatia pessoal por ele. Ela é estrangeira, a minha sogra é holandesa, e não entende muito bem do mundo e não tinha simpatia pelo presidente Lula. Janja que se cuide, o Barroso parece que está apaixonado pelo Lula. Minha sogra não entendia das coisas do mundo. Diz o sujeito que levava a dedada espiritual do João de Deus e defendeu um terrorista que matou 4 pessoas. Barroso também falou que agora que os riscos democráticos acabaram, talvez os inquéritos das fake news terminem. Talvez. Quando? Não se sabe. Mas é engraçado, os riscos democráticos acabaram no exato momento em que a direita foi censurada, presa e teve seu líder transformado em refém. Coincidência, né? É tipo dizer que o jogo acabou depois que entrou uma facção armada e matou todo o time adversário. O STF venceu, foi a democracia e ainda acha que salvou.
No fim das contas, Barroso sai da presidência sem visto, sem prestígio internacional, cercado de polêmicas e mergulhado em autoajuda. Diz que vai fazer um retiro espiritual, mas o país é quem precisa de retiro dele. E assim termina a saga do nosso Doutor Estranho de toga. Enquanto o original foi para um retiro espiritual e voltou controlando o tempo, o Barroso foi para ver se consegue controlar a culpa. No filme, o herói aprendeu a abrir portas para salvar o mundo. O nosso abre inquéritos para salvar o próprio ego. O Stephen Strange saiu do Himalaia com superpoderes. O Barroso vai sair do retiro com a mão um pouco mais limpa, mas o currículo continua todo sujo de lama suprema. Afinal, na Marvel, o cara vira Mago Supremo. No Brasil, vira apenas Supremo. E aí, alguém deu descarga no Barroso hoje? Caraca, velho, olha só o que fizeram na manifestação em Belo Horizonte hoje, no banheiro químico. Dei a descarga no Barroso. Brasileiro é punk, velho. Olha só. Não dá a descarga no Barroso. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.